já chegaram. Quando ele largou o carro, o meu pai já estava chegando. Daí ele começou a perguntar da minha mãe. Ele queria saber se a minha mãe estava lá dentro. Ele queria olhar na casa se a minha mãe estava lá dentro. Quem estava perguntando se sua mãe estava lá dentro? O meu pai. Uhum. Perguntando se a minha mãe estava lá. Eu falei que não estava. Porque na verdade eu não sabia onde que ela estava. Tá. E aí, como é que foi? O Antônio Neri já estavam dentro de casa quando o seu pai chegou ali ou não? Não, eles chegaram junto, eu acho, porque estava escuro. Eu cheguei e fiquei ali com o Douglas para chegar, porque o carro já fez barulho, já chegou. E nisso o pai já chegou também. Só que daí ele estava a pé, mas era bem próximo, assim, bem perto, era só atravessar a rua. Assim. Uhum. Daí ele já chegou perguntando a minha mãe. Mas o meu sogro não estava dentro de casa ainda. Ele chegou, tinha recém-chegado da janta. E quando o seu pai chegou, a senhora chegou a conversar com ele, a responder para ele se a mãe estava ali ou não? Eu falei que não, que a mãe não estava. Daí o meu sogro já foi conversar com ele, tipo, falando que não, que ela não estava. Uhum. Seu pai estava com a arma de fogo ali? Eu não vi, porque estava escuro. Ele chegou falando escuro, assim. Daí ela foi. Inclusive, o Douglas estava assistindo o filme, estava escuro, não estava ligada as luzes de fora. Aí ela pegou, eu não sei se ela viu o que aconteceu. A gente já foi para dentro. Porque ele chegou, né, bem alterado. Eles tinham bebido, meu sogro também estava. Ainda depois da festa foi para janta, né? Bebiam, era de costume eles beber. Aí ele já chegou falando: não, ela tá aí, cadê minha esposa e tal. Uhum. Tá. E aí, e por que fecharam a porta? Eu acho que porque ela não queria que a gente visse a discussão e era criança, né? Uhum. Quem fechou a porta? A minha sogra, ela falou, chamou a gente pra ir pra dentro e fechou a porta. Tá. Aí, o que aconteceu? A senhora ouviu o que aconteceu lá fora, embora não tenha visto? Eu vi que eles estavam conversando isso, que ele queria saber da minha mãe, e daí só ouviu o disparo. Quem estava lá fora? Tava o Douglas, o Neri e o meu pai. Tá. Ouviu o disparo e aí depois do disparo aconteceu o quê? Daí ficou tudo quieto já. Daí a gente já... Tá, mas daí fizeram o quê em seguida depois do disparo? Depois daí o meu pai saiu, ficou do lado lá da casa e a gente colocou, o Douglas pegou o meu sogro, colocamos no carro ele e levou para o pronto-socorro. E aí já o meu pai já voltou ali conversar com nós. Uhum. Isso quer dizer que seu sogro foi atingido pelo disparo? Foi. Uhum. Em que região do corpo? Ele foi se eu não me engano, na cintura e acho que no ombro. Uhum. Tá. E a senhora conversou com seu pai em seguida, é isso? Uhum. O que Ele conversou o que com ele? Ele voltou ali porque daí ele viu que a gente estava colocando, né, ele no carro para levar para o pronto-socorro. Daí ele veio com as mãos na cabeça, me pediu perdão e falou que tinha errado, que tinha feito aquilo, que não sei como que tinha acontecido, que tal. Tipo, voltou ali mais assim pra mim, ele pediu perdão e tal. E daí eu fiquei meio sem entender, né? Na hora eu era criança, eu fiquei bem nervosa, e eu fiquei chorando, né? Porque nunca tinha visto aquilo, e foi bem horrível e tal. E aí ele veio e pediu perdão pra mim, pediu perdão pra Salete, né? E tal. E só. Tá. A senhora ouviu quantos disparos? Eu ouvi 2 disparos. 2 disparos. Tá. Passa a palavra então ao doutor Rafael, pode prosseguir com as perguntas. Bom dia, Edicleia. Bom dia. Edicleia, é o seguinte, o seu depoimento que já foi alertado para a senhora da outra vez que a senhora foi ouvida aqui em juízo, é bem diferente do que a senhora prestou na delegacia de polícia, né? Uhum. Eu falo para a senhora, até o Antônio já foi ouvido pelo Neri, né? Uhum. Aqui que a senhora entrou em contato com ele e tal, para pedir para perdoar o pai e tudo mais. Isso é uma circunstância que vai ser apurada aí, tudo mais, até eventualmente uma prática de crime pela senhora aí, mas a gente vai ver ainda, tá? Vou ver o que eu vou fazer em relação a isso. Mas eu preciso que a senhora faça um exame aí de lembrança, de memória, para eu saber o que está acontecendo aqui, por que a senhora deturpou tanto o seu depoimento aqui daquele que foi prestado na delegacia de polícia. Tá? Às vezes pode ser uma própria
Juliane já foi ouvida, ela falou que ela trouxe uma versão diferente aqui, tudo. Depois eu li o depoimento dela, ela falou que não, que era isso mesmo, mas que ela não lembrava, né? Pode ser que esteja acontecendo isso da mesma forma com a senhora. Mas é o seguinte, Cléia, o que a gente precisa que a senhora faça aqui hoje é contar o que a senhora efetivamente viu, sem mais nem menos, tá? Nem menos ajuda teu pai, nem mais prejudica teu pai. Tá bom? Então é importante que a senhora diga o que a senhora efetivamente viu. Tá? Então assim, aquele dia, a senhora mencionou que já tinha um relacionamento com o Douglas. Né? Desde os 12 anos, é isso? Douglas tinha quantos anos de idade nessa época? Quando a senhora começou a namorar com ele? 16. 16? Tá. Tem uma história aqui, dias antes aí dessa situação, lá pelo dia 19, 16 mais ou menos, você, a Juliane, teriam ido numa festa junina. E foi a partir dali que seu pai começou a não gostar dessa situação, a ficar meio aborrecido porque você tinha saído de casa com a Juliane. Foi isso que aconteceu? A gente foi numa festa junina, sim. Entendi. E teu pai, o Valmir, chegou a te cobrar em algum momento que você tinha ido nessa festa, que você estava com Douglas, alguma coisa nesse sentido ou não? Da festa não, porque ele foi, a minha mãe foi junto na Certo. época, e daí ele não deixava a gente sair sozinho, né? Eu e o Douglas só, então daí foi a minha tia, que ela morava com nós na época, e a minha mãe foi junto. Tá. E aí vocês foram na festa, teu pai não ficou bravo com isso nem nada? Não, ele até liberou, né? Liberou pra ir, inclusive quis que a minha mãe fosse junto por cuidado, né? Entendi. O teu pai aprovava o teu relacionamento com o Douglas? Sim, ele foi meu primeiro namorado em casa, ele foi em casa, ele ia lá em casa. Uhum. Você e o Douglas são primos de terceiro Sim. grau, é isso? Segundo grau? Isso. É isso? E teu pai não se opunha em relação a essa situação? Eu acho que normal de todo pai não querer que uma filha namore com 12 anos. Ele não queria que eu namorasse, mas como ele conhecia, ele trabalhava junto com meu pai, aí na época até o Douglas usava brinco, meu pai falou que não, porque ele não queria que a filha namorasse, tinha um certo preconceito dele usar brinco, ele tirou, e daí começou a trabalhar com meu pai, normal, mas ele tinha essa oposição por eu ter a idade que tinha na época. Entendi. Tá. E me diz uma coisa, nesse dia, lá no dia 19, à noite, lá depois que teu pai tinha bebido à tarde, lá com o Neri, né, com o Antônio Neri, e vocês foram para casa, acabaram não indo lá para essa outra janta na casa do vizinho. Por que começou essa discussão entre seu pai e a sua mãe, a Edi? Porque eu não sei que eles estavam brigando na época, eu não sabia, né? Eu era criança, tipo, quando eles discutiam, não sabia o real motivo de discutir. Não sei, eles começaram a discutir. Mas a senhora lembra que eles falavam um pro outro, se tinha ameaça, como é que era essa discussão? É porque a minha mãe, eles iam se separar, eu acho. Daí a minha mãe queria separar tudo certo numa boa. Daí tinha a questão do lote e eles estavam discutindo assim sobre. Uhum, mas não lembro quais eram as palavras certas. Uhum. O teu pai, no momento dessa discussão aí, teve alguma conduta assim, mais agressiva em face da tua mãe ou não? Teve, inclusive ele respondeu por ter ameaçado ela, mas eu não lembro de ameaça dele ter falado alguma coisa, mas a minha mãe, quando aconteceu, ela foi na delegacia e fez a queixa dele. Entendi, mas aí em relação a esse fato aqui, foi nesse dia que aconteceu? Foi. Ah, entendi. A senhora sabe me dizer se essa ameaça do teu pai nesse dia envolvia ele pegar arma de fogo, alguma coisa nesse sentido? Nenhum momento que eu estava na casa ele pegou. Porque a Juliane foi ouvida aqui, ela disse que vocês ficaram apavorados no momento que ele foi lá pegar a espingarda. Foi com essas palavras que ela disse. Foi em razão disso que vocês tiveram que sair fugindo dentro da casa. A senhora se recorda disso ou não? De arma lá, não. Não, da hora da discussão lá, não. Entendi. Tá. Aí a senhora disse que discutiram, que inclusive isso acabou gerando uma situação aí de ameaça que o teu pai respondeu também pelo crime de ameaça e tal, no caso da sua mãe foi nesse dia. De Cléia, por que você pegou a beber? Você era criança, você disse, né? Tinha 15 anos, era bem criança, né?
né? Mas já tinha alguma memória, já sabia o que estava acontecendo. Mas pegou a bebê, a Heloísa, que a senhora falou agora, né, que era filha da sua mãe com o Valmir, né? Pegou a Heloísa, pegou a Juliana, que estava lá de visita, e tiveram que sair correndo da casa meia-noite. Me explica isso. Que me parece, assim, só para a gente entender, me parece que uma discussão assim de casal, de boa, a senhora já falou que não foi, né? Que teve inclusive ameaça. Mas assim, a ponto de vocês terem que sair correndo dentro da casa, meia-noite, para ir para a casa do namorado, porque a única referência que a senhora tinha ali. Me parece que é uma coisa que não se justifica uma reação dessa de vocês, da tua, da Juliane e você levando a bebê aí, sabe? Então você me explica direito por que vocês tiveram que sair dentro da casa meia-noite para ir buscar socorro na casa do Douglas. A gente saiu porque eles começaram a discutir e eu nunca gostei. Na verdade, eu tenho um trauma bem grande desse negócio. Eu não gosto nem que altere a voz, que fique falando alto, assim. Inclusive, eu não tenho isso no meu relacionamento. Então, eu acho que na hora eu me senti assim. Me senti com medo, me senti sem saber, sei lá. Senti isso. E a minha irmã, eu praticamente era mãe dela, porque a minha mãe tirava leite, eu que cuidava, eu que tive os cuidados, ela nasceu prematura. Então acho que coisa meio que de irmão, né? Tipo, querer proteger o que, sem saber o que ia acontecer, poderia ou não poderia, inclusive, né, aconteceu. Então eu só, na minha cabeça, peguei ela e fui. Porque a minha mãe é grande, poderia talvez se defender ou coisas assim. Entendi. E na hora que vocês saíram da casa, vocês estavam indo para a casa do Douglas, a senhora... Como que a senhora sabe que sua mãe foi na casa de outra vizinha? Porque daí depois ela contou, né? Ah, entendi. Mas na hora que vocês saíram, ela estava em casa ainda. Sem noção nenhuma de que ela teria saído, né? De que ela teria saído, sim, porque eu falei pra ela. Eu falei isso, eu me recordo. Eu falei pra ela sair de casa, porque a minha mãe, ela sempre foi assim, de não ficar quieta, de, tipo, não tentar resolver na conversa. Ela sempre alterava a voz, né? Então eu falei pra ela sair, tipo, né, não resolver com bebida, com cabeça quente ou coisas assim, que agora eu entendo, né, que realmente não se deve. Mas eu falei pra ela sair, mas noção de aonde ela estava não tinha nenhuma. Inclusive no outro dia a gente só achou ela no outro dia, foi saber onde que ela realmente estava. Entendi. E a tua mãe chegou a falar pra você pra onde que ela estava indo? Ela chegou a confirmar pra você? Aceitar a sua sugestão de sair da casa? Ela chegou a falar para você para onde estava indo? Não, na hora ela não falou nada. Entendi. E a senhora chegou a falar, a comunicar teu pai que você estava indo na casa do Douglas ou não? Não, só saí. Entendi. A senhora chegou a levar roupa, levar coisa para passar a noite lá? E qual que era a tua ideia de ir na casa do Douglas? Acho que até acalmar, ou sei lá. Não pensei na hora, só saí. Certo. Mas a senhora teve medo? Isso a senhora confirma? Acho que sim, porque eu não gostava, realmente até hoje não gosto de discussão e não sei o que. Entendi. Tá. A partir daí que começa, aqui a senhora falou tudo do jeito que a senhora disse mesmo lá, na delegacia a senhora confirmou, por isso que me leva a crer aqui que não tem como alguém ter alterado esse depoimento aqui mesmo por equívoco, sabe? Porque a senhora contou tudo isso aí. Teve essa parte tal da discussão, que a senhora ficou com medo, saiu, foi para casa do Douglas, aquela coisa toda. Aí chega na hora que você chega na casa do Douglas lá, começa a ter diferença no seu depoimento para aquele da delegacia. E é isso que eu quero conversar com a senhora a respeito. Tá? Quando a senhora chegou na casa do Douglas, a senhora disse que só o Douglas estava lá? Só o Douglas. A Juliana estava junto com você nesse momento que vocês chegaram lá? Estava chegando. Ah, ela chegou depois? Chegou depois. Ela chegou, só para esclarecer um fato, ela chegou depois que a senhora falou assim... A senhora chegou, estava o Douglas. Daqui a pouco já chegou o Antônio e a Salete, né? E que logo em seguida já chegou teu pai, né? A Juliane, ela chegou depois que chegou o Antônio e Salete? Não. Eu cheguei, estava conversando com o Douglas na porta, ela já estava chegando atrás. Nisso já passou o carro, a gente já viu a luz, porque lá da casa da minha sogra dava para ver a descida, lá dos vizinhos, já estava vindo. Entendi. Praticamente quase todo mundo junto. Quase todo mundo junto, entendi. Tá. A senhora chegou a falar com o Douglas o que estava acontecendo, por que você estava ali naquele horário? Na verdade, daí quando eu subi, quando eu cheguei, ele falou assim, era uma subidinha, né? Aí eu cheguei com a Heloísa, daí ele falou assim, mas
o que aconteceu? Daí eu comecei a contar pra ele, né, que meus pais tinham discutido e tal, se eu podia ficar lá. Daí ele falou, não, entre, imagina e tal. E foi uma conversa assim que não deu tempo de falar muita coisa. O senhor chegou a falar alguma coisa do que tinha acontecido dentro da casa, que teu pai tinha ameaçado tua mãe? Não, nem deu tempo de falar isso. No máximo que eles tinham discutido ou coisa assim. E o senhor chegou a falar, no momento que chegou o Antônio, o senhor chegou a falar que seu pai tinha prometido tua mãe de morte, tinha tentado matar sua mãe? Nem conversei com ele, porque daí quando eles chegaram já chegou o meu pai atrás. Não deu tempo nem de explicar, acho que ele ficou sem saber, na verdade. Então onde apareceu essa história que o pai tinha tentado enforcar sua mãe? Da discussão, talvez, depois? Entendi. Mas isso aconteceu ou não? Eu não sei, eu não lembro se... Eu não lembro de arma, pra mim ele pegou a arma, como a gente falou. Entendi. A arma mesmo só lá no meu sogro. Tá certo. Tá, Edicléia, aí você estava conversando com Douglas, entraram na casa, a senhora já disse que chegou lá o Antônio e a Salete, e logo já chegou teu pai. Nessa hora que chega teu pai, a senhora estava para dentro da casa já, ou a senhora chegou a ver seu pai chegando? Eu acho que eu tava na área, daí ele chegou pedindo da minha mãe. Certo, mas a senhora viu seu pai chegando na casa então do Douglas? Ele chegou, eu vi, não vi assim de ver porque estava escuro, mas ele chegou falando, então eu vi que ele já estava chegando. Entendi. Porque era uma estrada reta, então não tinha como. Na hora que a senhora viu, a senhora disse que não viu direito então seu pai chegando. Estava no escuro e tal, e a senhora não parou para ficar prestando atenção no teu pai, então eu entendi, é isso? Eu peguei as meninas e ela chegou assim e falou, não, vamos pra dentro, e já foi recolhendo nós, porque tinha 2 portas na casa dela. E aí ela pegou e entrou assim pela de dentro e abriu a da sala. E a gente já foi entrando. Entendi. Seu pai chegou a conversar com você, chegou a falar alguma coisa pra você, perguntou da sua mãe? Ele só, quando ele tava chegando, ele já chegou falando, a minha esposa tá aí, a gente tá aí. Ele usou tua mãe tá aí, alguma coisa assim. Ele só pediu que ele dá pra ela, que ela negou. Foi isso que ele falou pra ela? Não lembro. Não lembro? Esse era o pedido que ele dava pra ela? Não tem nada a ver, ele não é mas assim, é só que ele quer saber se esse era o apelido que ele, né? Não era um apelido, assim, não chamava, tipo, sempre disso, por isso que eu achei estranho, não lembrava qual que era o... Entendi. Tá. Nessa hora que a senhora respondeu ao seu pai, a senhora chegou a prestar atenção se ele estava levando alguma coisa na mão? É exatamente isso. Eu não lembro dele estar com uma arma, não consegui ver se ele estava com a arma, ou se a arma estava nas costas, ou se a arma estava dentro da roupa, porque eu não cheguei a ver a arma. Eu só ouvi, né? A hora que daí já estava lá dentro, então ali daí eu não vi mais nada, eu só ouvi. Então, assim, para a gente esclarecer esse ponto, quando a senhora, seu pai chegou no local, ele perguntou para a senhora se a sua mãe estava lá, a senhora respondeu, a senhora não prestou atenção no seu pai, é isso? Nem fui eu que respondi. Não, minha mãe não está aqui. A minha sogra falou, não, a gente não está aqui. Entendi. E já foi levando a gente para dentro. Entendi. Então a senhora não chegou nem a conversar com seu pai, é isso? Não conversei com ele. Ele viu que eu estava lá, ele sabia que eu estava lá, ele veio atrás. Né? Entendi. Tá. E Edicléia, nessa hora que seu pai chega lá, a senhora já tinha ouvido disparos, já tinha escutado algum disparo, algum estopim, estampido, algum barulho de tiro ali perto da casa, antes da senhora entrar? Como que foi essa situação dos tiros aí? O que a senhora escutou efetivamente? O que a senhora viu? Quando a gente entrou para dentro, daí eles ficaram ali fora, ele ficou insistindo que ele queria minha mãe, que sim, que ela estava ali. E aí eu ouvi um tiro que foi, depois dizem que foi para cima, né? Que ele tirou para cima para pararem, para não chegar perto, né? Para manter um limite ali. E aí em seguida já mais um disparo, e aí já... Entendi. Foi isso que a senhora ouviu? Ouvi. Entendi. Inclusive saiu reportagens depois falando que eram 3, isso e aquilo, mas eu ouvi 2. A senhora ouviu só 2 tiros? Entendi. E nessa hora que a senhora ouviu o primeiro tiro, a senhora já estava dentro da casa, é isso? Tá. Certo.
E quem que ficou pro lado de fora da casa, Cleia? Ficou o meu sogro e o Douglas, meu marido. A sua sogra fechou a porta da casa? Para vocês não saírem? Por que ela fez isso? Por que ela fechou a porta da casa? Acho que pra gente não ver a discussão. E tinha a Cauane, que é minha cunhada, que tinha acho que uns 2 ou 3 anos, não lembro. E a Heloísa, que era bebê. Entendi. Quem estava para fora da casa, então, o seu pai, o Antônio dele e o Douglas. Tá certo. E pro lado de dentro da casa, a porta trancada? Tava eu, a minha tia, a Cauane e a Heloísa. Sua tia Juliana, Cauane. Cauane. Quem que é Cauane? Cauane é a irmã do Douglas. Ah, é pequeno. É bebê. Era bebê. E a Edi também estava pro lado de dentro? Não. A Salete. A Salete, isso. Salete estava pro lado de dentro. Tá. A senhora chegou a escutar do lado de fora o que o Valmir, o que o Douglas, o que o Antônio conversavam ou não? Não. Só ouvi que era um tom mais alto, que eu ouvi que cadê a minha mulher, se ela estava aí. Daí o meu sogro falou que não, que ela não estava. Entendi. E se o sogro estava falando, você estava tranquilão, conversando com ele? Não, ele estava falando no mesmo tom, assim, que foi o que eu ouvi. Não, ela não tá, tipo, frisando que não, que ela não. Mas não tinha xingamento da parte do Valmir, do Antônio, xingamento, ameaça, a senhora escutou alguma coisa desse tipo? Não? A senhora sabe me dizer se o Antônio ou o Douglas estavam armados nesse dia? Que eu saiba, não. A senhora chegou você sabe me dizer se o Antônio tinha arma de fogo? O Douglas tinha arma de fogo? Douglas, certeza que não, mas o pai dele também nunca vi. Nunca viu? Eles saíram para fora armado de facão, de faca, alguma coisa assim? Não? Certo. Dona Edicleia, quando a senhora foi ouvida na delegacia, aí que está a diferença, a senhora contou o fato. Só que a senhora disse que viu efetivamente quando o seu pai chegou. Tá? A senhora fala bem assim, ó, vou ler o trecho aqui que destoa do que a senhora está falando. Que o pai, antes é tudo o que a senhora tinha falado aí a respeito da festa junina, que tinha tido a discussão na casa lá, que você saiu de casa e foi na casa do grupo. A senhora fala assim, que o pai pensou que tinha ido para a casa do Douglas, porém a mãe não foi para lá, enquanto que a declarante efetivamente se abrigou na casa do Douglas. Que após algum tempo seu pai foi para a casa do Douglas e estava armado com um rifle de propriedade dele. Era aproximadamente meia-noite. Aí a senhora continua assim, que o Douglas estava lá fora, e como ele chegou e pediu da mãe e deu um tiro para cima, todos correram para dentro da casa. Quer dizer, parece que seu pai chegou, vocês viram o tiro e correram para dentro da casa. E não como a senhora falou, que todo mundo correu primeiro e depois escutou o tiro. Aí a senhora fala assim, aí olhando para o fato, para a situação que estava acontecendo do lado de fora, correndo para dentro da casa, e o Neri, pai do Douglas, começou a conversar e avançou para o pai da declarante, enquanto que Douglas o segurou por trás. Então Neri deu um monte de socos no rosto do pai da declarante para conseguir desarmar o pai da declarante que estava segurado pelas costas pelo Douglas. Que em dado momento a arma disparou e a declarante apenas escutou os tiros, pois nesse momento apenas escutou os tiros, pois naquele momento estava dentro da casa. A senhora chegou a ver efetivamente essa briga? Não. Mesma coisa de dizer assim que a minha mãe estava na vizinha. Eu não sabia no dia, não tinha como saber. Entendi. Então pareceu que isso daí foi contando como que me contaram junto. Porque realmente, de fato, eu não vi ele com arma e não sabia onde que a minha mãe estava. Quem te contou essa história aqui, Edicleia? Quem te contou isso aqui? O que tinha acontecido do lado de fora enquanto você estava lá dentro? Todo mundo a gente se conversou, porque a família, né? Então, juntando ali, por exemplo, meu pai fala que o Douglas segurou ele. Uma coisa que eu não sabia, que não tinha como ver. Então, parece que esse relato foi de um geral do acontecido, mas eu não vi arma,
E a minha mãe não estava lá, e eu não sabia onde que a minha mãe estava. O Douglas contou para a senhora o que tinha acontecido? A senhora chegou a conversar com o Douglas também, o que tinha acontecido? Eu conversei muito pouco, assim, sabe, sobre isso, porque foi uma coisa, assim, que abalou muito a minha vida na época, até hoje, né? Mas nem com meu sogro eu não tinha aquela... como conversar. Nunca conversei, nunca cheguei e sentei assim... Ó, sogro, por que aconteceu isso ou tal, questão assim. Teve um dia que foi a última audiência que eu falei pra ele assim, viu, vai ter audiência, você foi intimado, você precisa ir. Porque... Ele falou, não, isso não me interessa mais, eu não quero saber. Eu falei, igual, você tem que então ir lá e declarar isso e falar, né, que você... Porque daí pode te causar problema de você não ir ou coisa nesse sentido. Que foi onde eu perguntei, que foi a única vez que eu tive assim, que eu consegui falar com ele assim, de falar assim... o que ele ia fazer, né? E o que ele ia... Só para a gente voltar para o fato aqui. Isso aí é uma outra questão que a gente vai ver depois, tá? Mas assim, para a gente voltar para o fato aqui. A senhora mencionou o seguinte, então que isso que a senhora declarou na delegacia, lá para o delegado de polícia, foi de ouvir de outras pessoas. A senhora disse que não lembra se ouviu do Douglas, é isso? Ele contando a versão do que tinha acontecido lá fora? Não, porque daí assim, ó, eles lá não fazem assim, perguntando realmente o que você viu e você ir passando os fatos, tipo, no geral o que aconteceu, né? Uhum. Não tem uma pessoa com... Entendi, que nem a gente tá fazendo aqui agora. Tipo, lá foi o que aconteceu. Eu só quero saber da senhora o seguinte, a minha pergunta está sendo nesse sentido. Se a senhora não viu, quem que te contou esse geral que a senhora relatou lá na delegacia? Todo mundo falou um pouquinho, por exemplo, minha mãe falou que estava na vizinha, né? Mas Douglas falou também? Douglas, não lembro do que ele falou. Entendi, mas ele falou o que tinha acontecido lá de fora? O pai dele ou não? Não, né? Nem conversamos, ele já saiu na hora, assim, não. E a senhora só foi ouvida na delegacia no dia seguinte. Uhum. A senhora não conversou com o Douglas até o... A gente conversou, ele voltou pra casa, daí a gente ficou bem preocupado, né? Porque o pai dele foi levado. E a gente só dormiu, não lembro de ter... Certo. O teu pai te contou essa versão dos fatos aqui ou não? Que a senhora apresentou na delegacia? Porque a senhora chegou com a história lá certinha. A senhora deve ter ouvido isso de alguém. De quem que foi? Isso que eu quero saber. O meu pai provavelmente não, porque ele não estava, né? Dali ele já veio, se desculpou, pediu perdão pra mim, pra minha sogra e ele já saiu. Entendi. Não vi mais ele. Tá, então assim, ó, me fale de quem que você ouviu essa história aqui, do que aconteceu pro lado de Eu fora. acho que foi da minha sogra e do Douglas, provavelmente. Entendi. O seu pai, essa parte, na hora que o Neri ficou caído no pátio lá, que o Douglas foi socorrer, a senhora viu isso? Sim. O teu pai já estava lá? Eu ainda estava ali, em cima deles, ali perto ou não? Não. Não, já tinha ido? Uhum. Entendi. Teu pai ajudou a socorrer o Antônio? Não. Não ajudou? Quem que foi no carro com o Antônio, baleado? O Douglas. O Douglas? A senhora não foi? Não. A dona Salete não foi? Não, era uma saveira, só tinha 2 lugares. Só tinha 2 lugares. Entendi. E a Juliana, como que ela ficou, né, depois disso aí? Ficou assustada? Ficou com medo? Eu acho que sim, eu não lembro, na verdade eu não lembro dela, nem sei, não consigo lembrar se ela dormiu, provavelmente dormiu lá, mas não lembro se ela dormiu no sofá, o que nesse sentido eu não quando ela foi lembro dela. A primeira vez que ela foi ouvida em juízo, ela falou que foi esconder debaixo da cama. A senhora lembra disso? Não. Tá. Então, assim, pressupõe que a pessoa que se esconde debaixo da cama está com medo, né? A senhora chegou a ver essa cena lá ou não? Não. Certo, a senhora disse que agora que viu lá, ensanguentado no ombro e na barriga, é isso? Uhum. Tá, mas a senhora não chegou a verificar lá onde que era os tiros, né? Não vi. Entendi. Teve, laudo, tem laudo, tem laudo médico legal, tem tudo aí que o tiro foi no peito, aqui, bem em cima do mamilo dele, assim, sabe? A senhora não sabia disso? Não. Inclusive ele confirmou hoje que o tiro entrou em cima do mamilo e saiu pelas costas. A senhora não tomou conhecimento desse fato? Não. Tá. Edicleia, antes dos tiros, antes dessa situação, dessa briga que ocorreu ali entre o Neri, o Antônio Neri e o seu pai, eles tinham alguma intriga, eles tinham algum problema anterior, alguma coisa? Nada. Nada? Eles eram de dentro de casa, pelo menos era o que eu via. A gente andava junto
Meu sogro, ele saía viajar, quando ele vinha, ele não tinha uma vez que ele não trouxesse presente. Sempre foi, ele é primo da minha mãe, né? Sempre fomos muito próximos. Entendi. Então, eles eram compadres, é isso que se fala? São. Entendi. Existia alguma razão, clara, para o teu pai dar um tiro assim no Neri? É sem cabimento. Sem cabimento. Eles eram muito amigos, não consigo, não sei, não entendo até Não sabe o que aconteceu naquele dia? Não. Seu pai, ele estava muito embriagado naquele dia? Ele bebia muito, bebia bastante, inclusive a gente tinha muita bebida em casa mesmo. Certo. Era normal isso. E me diz uma coisa aqui, ele bebia bastante tudo, mas assim, ele bebia, ficava aquele bêbado chato, ou ele sabia o que estava fazendo e tal, sabia que estava ofendendo os outros quando estava falando, sabia que o que estava falando era, tipo, o cara não tinha noção do que ele estava fazendo? Na época eu só achava ele bêbado, não tinha assim, não era uma coisa, ele era chato, sempre foi um ótimo pai pra mim. Entendi. Não, independentemente disso, né, tem os comportamentos envolvendo a bebida e tal. No momento lá que aconteceram os disparos lá, que a senhora escutou 2 disparos quando estava dentro da casa, a senhora chegou a escutar antes, a senhora falou que eles estavam conversando. A senhora chegou a ouvir o Antônio pedindo calma para o Neri? Não. Não viu? Edicleia, tem uma coisa que a senhora declarou aqui, que a senhora disse que o Antônio Neri tinha uma fama de brabo, fama de machão, de brigador. Era isso mesmo? Não. A vítima, o Antônio Neri, ele tinha essa fama lá no local? Ele só era, assim, com a família, ele era bem, ele saía viajar, ele voltava, ele trabalhava em construção e voltava, ele era muito assim com a minha sogra, mas ela sempre foi uma esposa assim, bem certinha e naquela, tipo, que eu acho que é um casamento desses antigos, sabe? Sim. Mas de ser assim, nunca vi nada de briga, assim. De situação de violência, assim, Não. dele em relação a qualquer pessoa, a senhora nunca tinha visto? Qualquer pessoa? Não. Dentro de casa, ou fora da casa? Ele tinha mania de andar armado? Nunca vi ele armado. Eu acho que ele nem tinha arma na época. Entendi. Tá. A senhora deu uma ideia aí, mais ou menos, de como que ficava a disposição da casa do Douglas em relação à sua casa. Lá nesse local. Onde que era o lugar? No assentamento? No assentamento. A senhora disse que era só atravessar a rua. Não era bem atravessar a rua, porque a casa deles ficava em cima e a nossa ficava mais embaixo. Então a estreitinha que chegava era reta, daí você descia, tinha uma subidinha, né? Certo. Tinha que fazer essa subidinha. Mas era próximo, se fosse assim, de frente era muito próximo. Mas aí tinha que descer porque a casa deles era mais em cima e a nossa era mais embaixo. Mas obrigatoriamente você tinha que fazer esse caminho, descendo, para poder chegar na casa do outro, é isso? Nesse trecho, mais ou menos quantos metros? Seu pai falou 80, o Antônio falou 300. Sou péssima para metragem. Mas tinha que andar um trecho bom, assim, para poder chegar na casa do outro. Isso é subjetivismo também, porque às vezes o que é bom para um não é para o outro. Mas assim, tinha que andar bastante para chegar, assim, ou era só realmente, como a senhora disse, aí dar espaços assim e chegar na casa do outro? Não tanto perto assim também. Mas não era tão longe assim. Certo. As propriedades são separadas por uma estrada? Só. Essa estrada pertence a alguma das propriedades? Ou é uma estrada rural que passa todo mundo por ali? Dá acesso aos moradores que tem na frente. Entendi. Mas então, ela não é a principal. É uma estrada de uso coletivo, então? Exato. Certo. Outras pessoas passam por ali, não é só seu pai que passa por ali? Não. Tá. Edicleia, tem uma outra pergunta que eu quero fazer para a senhora. Eu vi que a senhora chegou ali pronta para falar isso aqui quando a senhora foi ouvida em juízo. Inclusive, várias pessoas falaram isso. Que se ele quisesse ter matado o seu Antônio,
o seu pai poderia, afinal de contas ele estava com uma carabina que tinha não sei quantas balas e não sei o que lá, quantas munições de capacidade. Eu sei que isso aqui é uma questão de subjetividade. Por que a senhora disse isso lá em juízo? Ele poderia ter matado? Porque assim, o advogado perguntou para a senhora bem assim lá quando a senhora foi ouvida em juízo. A senhora acha que o Valmir tinha intenção de matar o Antônio? Aí a senhora falou assim primeiro. Está até gravado, tá? A senhora fala bem assim, ó, com as suas palavras. Eu acho que não, porque o pai queria a mãe. Queria a minha mãe. Falou bem assim, ainda coloquei até entre aspas, assim, para firmar isso. Aí a senhora, logo em seguida, parece que lembra de alguma coisa e já emenda. E fala bem assim, mas o Valmir poderia ter atirado mais, porque o rifle era de repetição, podia dar mais tiro. Por que a senhora disse isso lá? Porque realmente não teria motivos. Eu nunca achei, até hoje eu acho que ele não tinha intenção de matar, e realmente ele poderia, né? Porque era de várias repetições. E por que eu sabia? Porque ele fez o curso, ele sempre gostou muito de arma, ele sempre mostrou, tipo, né, ó, isso e tal, então eu tinha entendimento daquilo. Entendi. Mas não que tivesse... Não é que uma coisa que a senhora conclua, efetivamente, que isso poderia ter sido dessa forma. Ele poderia ter matado o Rick que tinha mais capacidade, é isso? Eu acho que se ele fosse realmente, né, ele teria acertado, porque ele teria acertado, não sei, né? Tá. Né? Então, para a senhora, se ele tivesse acertado o tiro, ele queria ter matado, é isso? Não, ele não teria voltado, né, depois ele visto o que ele fez. Entendi. É porque a senhora diz isso porque ele mostrou arrependimento, é isso? Também. Mas... Eu estou tentando entender porque a senhora disse isso aqui, só isso. É por isso que eu estou perguntando para a senhora. Mas realmente, ele queria minha mãe, ele chegou perguntando da minha mãe. Tá. Ele não foi lá, vou lá. A senhora sabe, aquela hora que seu pai chegou lá com a arma, a senhora disse que nem viu ele armar, porque a senhora não prestou atenção no seu pai quando ele chegou. A senhora sabe me dizer com quantas munições o rifle dele estava carregado? Não? Entendi. Seu pai até falou uma coisa lá, porque, né, realmente, ele gosta disso aí, ele falou assim, se eu quisesse matar, eu tinha usado ponta louca. E daí um tiro, um homem morre. A senhora sabe que tipo de munição que ele estava usando? Não entendi. Eu entendi o que ele tinha, porque era uma coisa que ele fez curso, era ele tinha mais arma, cara? Não, ele só tinha essa arma. Só tinha esse rifle? Só por acaso tinha esse rifle, é esse aqui? A senhora se recorda? Não. Não se recorda se é esse? Mas ele só tinha essa arma em casa, a senhora viu? Sim. A senhora sabe dizer se ele tinha uma outra espingarda de 2 canos, cano curto? Não me recordo. Sabe? Até porque minha mãe nunca gostou dele ter arma, e inclusive ele não tem hoje em dia, mas eu não lembro de ter visto outras coisas. Entendi. Tá certo, editor. Olha, eu estou muito satisfeito com o depoimento da senhora aí, até porque eu acho que as perguntas talvez não tenham sido bem colocadas, né, ao longo da percepção penal, mas hoje aqui a gente vai dizer muita coisa para a senhora. Então eu agradeço desde já a senhora aí por entender. Doutor Fernando, pela defesa. Vou pedir para o oficial para direcionar e aproximar o microfone do doutor, por favor, para gravar. Pode prosseguir, doutor, por favor. Bom dia, No depoimento da delegacia, eu vou voltar naquilo que o promotor me perguntou, você disse a seguinte frase. Enquanto que Douglas segurou por trás, então Neri deu um monte de socos no rosto do pai, está declarando, para conseguir desarmar que Douglas segurava pelas costas. Em dado momento, a arma disparou. Isso, então, como o promotor já perguntou, foi o relato geral que você ouviu ali. Exatamente. Então, como você disse, você não viu, mas ouviu muita coisa. Né? Dava para ouvir o que estava acontecendo. Você disse que ouviu discussão, voz alterada. Sim. Isso. Deu para perceber se o Antônio Neri estava embriagado?
Da tarde que a gente tava na festa junto, sim. Tinha tomado. Sim, Depois tinha uma outra janta. numa outra janta. Você ouviu o seu pai dizer para o Antônio Neri: eu vou te matar? Não, Quero te matar? não, Vim aqui para te matar? não. O que o teu pai disse que você ouviu? Ele queria saber que é o apelido ali que eu nem lembrava da minha negona. Eu escutei ele falar Editaí, Editaí. Uhum. E você já relatou também a amizade que o teu pai tinha com o seu Antônio Neri era como se eles fossem irmãos. Era de casa, era de dentro de casa. E meu pai trabalhou na época, ele era, até hoje, os dois, né, trabalham de construção. E ele muita coisa aprendeu, né, com o meu sogro. Então o teu pai não teria motivo algum para querer matar o Antônio? Não? É isso, obrigado. Jurado dos órgãos do testamento. Só nesse ponto de jurado, se quiser, fique à vontade para qualquer momento para levantar, pegar café, água, também. Bom, Dona Salete, como é seu nome completo? Salete Tomalak. Dona Salete, eu vou pedir que se a senhora conseguir falar um pouquinho mais alto também. Venha se aproxime um pouco mais, por favor, do microfone aqui. A senhora lembra do seu RG ou CPF de cabeça? O nome dos seus pais? Benjamin Tomalak. E da mãe? Alzira Tomalak. Sua data de nascimento? 7 de abril. De que ano? 67. Qual? 67. 67. Queria saber uma coisa. A senhora mora onde? Moro na Bacia. Na Bacia? Assentamento. Assentamento aqui em Quedas de Iguaçu, né? Tem profissão? Trabalha com alguma coisa? Tiro leite. Tira leite. Agricultor. Aham. E a senhora, qual é o seu estado civil? Sou separada. Tem filhos? Eu tenho. Quantos? Eu tenho 3, mas uma só que mora comigo. Qual a idade do mais novo e do mais velho? Mais velha tem 33 e a mais nova tem 16. E a senhora está com que idade? Eu estou com 55. Tá bom. Dona Salete, a senhora é parente do seu Valmir dos Santos, que é o réu desse processo? Nós temos compadre. Compadre. Tem amizade próxima com ele? Visita a casa dele? Ele visita a sua casa? Não. Não? Antes tempo nós se visitava, né? Agora a gente já morou mais longe, né? Daí agora nós não se visita. E quando conversam, falam de assuntos pessoais, desabafam um com o outro, falam de intimidades? A gente conversa, assunto de roça, dessas coisas assim. Quando nós conversa agora que nós se encontra na casa do meu filho, né? A gente conversa. Uhum. Quem que é o seu filho? É o Douglas. É o Douglas, também. A senhora é esposa ou foi esposa do Antônio Neri, né, Neri? É. Uhum. Bom, como a senhora não tem relação aí próxima, não é parente nem tem amizade próxima com o Valmir, então eu tomo o seu compromisso de falar a verdade, tudo que a senhora sabe sobre as penas do crime de falso testemunho. A senhora entendeu, Dona Salete? Dona Salete, este processo trata de fatos que teriam acontecido em 20 de junho de 2011, por volta da meia-noite e 15. Primeiro dos fatos, ambos também acontecidos no assentamento Celso Furtado, em Quedas do Iguaçu, né? Primeiro dos fatos, o Valmir dos Santos, com a intenção de matar, teria despedido 2 tiros de calibre 22, de um rifle calibre 22, que atingiram Antônio Neri de Souza e provocaram lesão de natureza grave nele. O resultado da morte só não ocorreu porque a vítima e o filho dele entraram em luta corporal com o Vilmar, que acabou fugindo do local. E o segundo fato é que o Valmir dos Santos portava então esse rifle calibre 22, que era uma arma de fogo, né? Portava de modo ilegal. A senhora de alguma forma presenciou esses fatos, Dona Salete? Só, na verdade, o Valmir, quando chegou lá em casa, eu peguei as crianças e entramos para dentro e eu fechei a porta, né? Uhum. E daí meu marido saiu para fora, daí ali que nós escutamos tiro. Tá. Eu peguei as crianças, que é uma menininha dele e a minha, e entrei para dentro e fechei a porta. O que tinham feito antes disso? Né? Era de noite? Isso?
Era de noite, era meia-noite, 1h, não sei. E nesse horário aí que o Valmir chegou, então vocês estavam chegando em casa, tinham chegado? Nós tínhamos ido jantar na casa de um outro amigo nosso. A hora que nós chegamos em casa, ele chegou logo em seguida. Tá. Quem estava na sua casa quando a senhora chegou com o seu Antônio? Quando eu cheguei, estava meu piá na casa. Seu piá é quem? Meu piá é a namorada dele, a Edicléia. Sim, mas como que é o nome do seu piá? Douglas. O Douglas. Tá, então estavam o Douglas e a Edicléia. Só os dois estavam em casa? Tá. E aí o que aconteceu então? Vocês estavam chegaram e o Valmir chegou em seguida? Ele chegou junto com vocês? Nós chegamos e logo em seguida ele chegou. Tá. E ele chegou como? Ele chegou falando alguma coisa, brigando? Como é que ele estava? Como que o Valmir estava? Ele chegou pedindo da esposa dele, né? Da Edith, não estava lá. E não estava lá mesmo. Ele chegou, pediu da Edith. E quando ele pediu da Edith, perguntou a respeito da Edith? Ele estava tranquilo, estava bravo? Não. Ele pediu que era a minha negona. Eu me lembro que ele pediu que ele queria a negona dele, né? Que era a esposa, né? Manda aí. Tá. Ele estava com uma arma de fogo? Ele estava. Estava? Que arma que era? Não me lembro. Mas era uma arma grande? Tipo espingarda? Não lembro. Me lembro, sei que daí nós escutamos aqueles tiros ali. Por que a senhora entrou na casa e fechou ali a porta? Porque eu estava com as crianças pequenas, né? Eu entrei e fechei a porta. Sim, mas e por que a senhora fechou a porta com as crianças ali? Porque eu escutei os tiros, né? Mas os tiros foram antes de a senhora fechar a porta? Não, eu entrei para dentro e quando nós entramos eu escutei o tiro. Eu entrei para dentro com as crianças e daí que o Neri saiu para fora. Diz, não, deixa para dentro que eu vou conversar com o compadre aí fora. Tá, mas a senhora colocou as crianças lá dentro e fechou a porta por causa dessa arma? Por causa do Valmir estar com a arma? Não, na verdade eu nem me lembro. Na verdade eu me lembro que eu fechei a porta e entrei para dentro com as crianças. Fizeram pequenininho. As crianças tudo choro. As crianças estavam chorando? Sim, as mais pequenininhas, a dele, do compadre, era bem mais pequenininha, né? E por que as crianças estavam chorando? Assustada, né? Assustados com o quê? Assustado por grito, né? E quem havia gritado? Eu do sossego que queria a negona dele, né? O sossego que a senhora é o Valmir? É. Ele gritava então que ele queria a negona dele? Ele queria ver se ela estava ali, né? Tá. Aí a senhora falou que ouviu tiros. A senhora ouviu tiros antes de chegar na casa, antes de entrar na casa, ou só depois? Não, quando nós fechamos aqui, fechei a porta. Eu peço que a senhora tire a mão da boca, dona Sérgio, porque precisamos gravar e eles precisam ouvir também, tá bem? Podem Na repetir. hora que eu fechei a porta, que nós entramos para dentro, eu já escutei os tiros, né? Quantos tiros a senhora ouviu? Foi 2? 2 tiros? Acho que foi 2 tiros. Antes dos tiros, teve alguma discussão? Não escutei nada. A senhora não escutou? E aí, depois desses tiros, o que aconteceu? Depois que parou os tiros, eu saí ali fora também, né? Foi daí que nós carreguemos o Neri dentro do carro e levemos. E daí, logo que eles foram, o Valmir veio ali já arrependido do que tinha feito, na verdade, né? A senhora está querendo me dizer então que o Antônio Neri foi atingido pelos tiros? Quando o Neri foi atingido pelos tiros, nós já socorrimos ele, né? Ponhamos no cara e meu pé trouxe para cá. E daí o sossego chegou lá e pediu, queria saber, já arrependido do que tinha feito, na verdade, né? Onde que o Neri foi atingido? E que parte do corpo do Neri foi atingido pelos tiros? Levou um no peito e outro na barriga. Ele desmaiou, né? Daí nós carreguemos ele no carro ali e o Douglas saiu já com ele. Ele foi levado para o hospital, então. Foi só o Douglas que levou ele? Só. Quanto tempo ele ficou no hospital? Não me lembro. Uns 2 dias, 3 lá. Não me lembro. Na verdade, não me lembro. Depois disso, o Neri teve alguma dificuldade para trabalhar? Teve alguma sequela? Ficou tempo sem trabalhar? Como é que foi? Não.
Ele ficou acho que um mês. Ficou poucos dias sem trabalhar, acho que um mês ficou sem trabalhar. Uhum. E depois ele voltou ao normal? Ou que era? Depois ele voltou a trabalhar. Uhum. Tá. Quando a senhora chegou, a senhora falou que o Douglas e a Ediclaia estavam ali, é isso? Na sua casa, né? Tinha mais crianças, a senhora falou, na verdade? Quem eram essas crianças? Era a minha menina, o Douglas, a Edicleia e Luísa, a nenezinha. A nenezinha tinha quanto de idade, mais ou menos? Me lembro, era pequenininha. Era 1 ano, 2, alguma coisa mais ou menos? Não me lembro, tinha um aninho, não me lembro. E a sua filha? A minha tinha... Meu Deus, eu não me lembro também. Mas era pequena ainda? Tinha uns 4 aninhos, 5. Essa que tem 16 anos agora, né? Uhum. Tá bem. Aí a senhora falou que o Valmir chegou logo em seguida, mas ele chegou a ir embora depois dos tiros? Ele saiu, certo? Ele correu ali, não sei, por ali. Daí depois que ele viu que o carro saiu, ele chegou, ele veio lá. E aí o que ele falou? Ele disse, meu Deus do céu, comadre, eu já me arrependi, por que que eu fiz isso? Uhum. Agora já foi feito, né? Uhum. Tá. Doutor Rafael, pelo Ministério Público. Boa tarde, dona Salete. Boa tarde. Dona Salete, só para a gente entender lá o que aconteceu no dia, tá? Nossa pergunta eu faço para a senhora especificamente em relação ao que a senhora disse aí na primeira vez que a senhora foi ouvida aqui na audiência, tá? Então é o seguinte, como é que era esse relacionamento do Douglas com a Edicleia? Como é que eles se davam lá? O Valmir aprovava esse relacionamento? A senhora chegava a conversar com ele a respeito disso ou não? Na verdade, sei. Não tem nem o que eu dizer para vocês, porque eu não me lembro. Eles começaram a namorar muito novos. O Douglas e a Edicleia. Não me lembro os primeiros namoradinhos deles, né? Aham. A senhora não lembra mais ou menos a idade? Não lembro, na verdade, eu não me lembro mesmo. Não? A senhora sabe me dizer se o Valmir aprovava esse relacionamento? O Douglas chegou a falar alguma coisa para a senhora nesse sentido? Não. Não? Entendi. No dia dos fatos lá, no período da tarde, vocês foram numa festa de comunidade lá, a senhora, o Antônio Neri, o Douglas, a senhora se recorda? Na verdade, à tarde mesmo, nós estávamos na comunidade mesmo, tinha uma festa. Entendi. E o Valmir e o Antônio Neri, como é que eles estavam? Chegaram a tomar cerveja juntos? Estavam de bem, estava tudo de bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Não teve discussão com eles à tarde, entre eles à tarde? A senhora sabe me dizer se o Valmir chegou a brigar com a Edi esse dia, lá na festa da comunidade? Chegou a cobrar ela de alguma coisa? A senhora tomou conhecimento disso? Lá na festa, não. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Entendi. Daí vocês saíram da festa que hora mais ou menos, a senhora lembra? Final da tarde? Era de tardezinha, nós saímos da festa de tardezinha. 6 horas, 6h30. Quem que saiu da festa? Nós viemos para casa. Nós quem? Eu, o Neri, o meu marido, tudo nós. Entendi. Saíram todos juntos lá? Todos, porque nós estávamos caçaveiro e daí nós viemos tudo para casa, né? Uhum. Entendi. E aí, depois que vocês chegaram, vocês foram para casa primeiro, depois saíram da festa da comunidade? Aí nós viemos para casa, aí daí meu marido convidou, vamos subir lá em cima no vizinho jantar, aí nós fomos. E aí vocês foram lá no vizinho. O que teve lá no vizinho? Foi carteado lá, é isso? Teve um carteado. Entendi. E daí depois vocês saíram de lá, a que hora mais ou menos? Da janta desse vizinho? Era uma meia-noite. 11h30, meia-noite. O Valmir não foi, né? Não. Ninguém lá da casa do Valmir foi. Entendi. Nessa hora que vocês saíram de lá, só estava a senhora e o seu Antônio, é isso? Isso. Tá.
Dona Salete, quando a senhora chegou em casa, o que a senhora viu? Quando eu cheguei na casa, Vocês estavam na Saveira, você e o seu Antônio, vocês chegaram em casa. O que vocês viram? o Douglas e a Kéia estavam na porta. O Douglas e a Edicleia? Isso. Entendi. A Juliane, sabe quem é a Juliane? A Juliane. Juliane é tia da Edicleia. Ela estava junto também? Ela estava. Estava? Entendi. E daí vocês chegaram lá, desceram, que estranharam aquela situação lá, o Douglas e a Edicleia, aquela hora na frente da casa da senhora? O Douglas, ela estava chorando, que disse que o pai tinha brigado com a mãe, ela veio pedir socorro, né? Claro que nós íamos socorrer eles ali, ela com as crianças. Entendi. E Né? o que ela falou dessa briga aí? Ela estava nervosa, estava chorando? Como é que ela estava? Ela estava chorando. Aí ela disse que o pai estava surrando a mãe e a mãe escapou. Entendi. Mas eu não sei onde é que a mãe está. Tá. Então a Edicleia falou para a senhora que o Valmir estava surrando a mãe. Que ela tinha escapado, que ele queria bater, não sei se bateu, né? Ah, entendi. Ela chegou a falar alguma coisa assim de que o Valmir queria matar a mãe dela? Entendi. A senhora não se recorda disso? Tá. Tá certo. Aí a senhora resolveu prestar socorro para ela, para Juliane, que estava lá também, As crianças. e para Heloísa, que é a menininha, o bebê de cola aí. Tá. E aí, o que a senhora viu nesse momento? Quando a senhora estava conversando com o Douglas, com a Edicleia lá. Foi essa hora que vocês viram o Valmir chegando? Nessa hora, daí o meu marido me disse, ele falou para mim, entre para dentro, que eu vou conversar com o compadre. Mas ele estava chegando já, o Valmir, nessa hora? Nessa hora que ele chegou. Nós chegamos, logo em seguida ele chegou atrás. A senhora chegou a ver o Valmir chegando na casa da senhora? Não. Não viu? Não viu porque eles moravam, nós passava do lado da casa dele, certo? Ele viu nós passar com o cara, ele subiu. Entendi. Mas o teu marido, a vítima, o Antônio, ele viu o Valmir vindo? Não me lembro também se você viu. Uhum. E a senhora falou o seguinte, a hora que nós chegamos, o Valmir estava chegando atrás. Aí o meu marido, o Antônio, chegou e falou assim, ó, entra para dentro que eu vou conversar com o compadre. A senhora disse que não viu o Valmir vindo, então o Antônio viu ou não? Na verdade que daí o Neri me empurrou para dentro, vai para dentro, que daí era tudo limpo, né, assim que nós entrava, a luz estava acesa, Entendi. né? E daí tinha um careiro que vinha, com certeza, né, ele veio dali, sempre que eu vou conversar com o compadre. Entendi. Mas aí o Antônio te empurrou para dentro da casa. Ele disse, entra para dentro com as crianças, e eu entrei para dentro da casa com as crianças. Entendi. Aí todos vocês entraram ali, como é que foi? Foi só a senhora, a Edicleia, a Juliane e as criancinhas, os bebês de colo que entraram lá, ou teve? Tudo nós entramos para dentro. E o Douglas? O Douglas ficou ali, para fora também, o pai dele. Ficou junto? Uhum. A senhora a senhora disse que não viu o Valmir chegando. A senhora viu ou não viu o Valmir chegando? Eu, na verdade, não me lembro. Não se recorda? Não me lembro mesmo. A senhora se lembra se escutou tiros do Valmir antes dele chegar na casa? Eu escutei tiro e disse, meu Deus, mas... Escutei aqueles tiros? Entendi. Dona Salete, a senhora escutou tiros antes de entrar na casa ou depois que a senhora entrou Não, na quando eu casa? estava dentro de casa, eu escutei os tiros. Aí a senhora escutou os tiros. Dentro de casa. Entendi. Antes de entrar na casa, a senhora não Não escutou? escutei. Tá. Quanto tempo demorou entre o tempo da senhora entrar na casa com as meninas e a senhora escutar os tiros? Demorou muito tempo? Foi logo em seguida? Como é que foi? Foi logo em seguida. A senhora fechou a porta e escutou os tiros, é isso? Eu fechei a porta e escutei já os tiros. Entendi. Então, pelo que eu entendi ali, na hora que o Valmir chegou, a senhora não tinha terminado de fechar a porta da casa ainda, é isso? Diga, dona Sarah, pra gente. Que eu fechei, eu estou dizendo pra vocês que eu não me lembro, na verdade. Você lembra dos certo? detalhes. Entendi. Tá. Dona Salete, o que a senhora escutou? A senhora escutou o Valmir e o Antônio discutindo lá de fora da casa? Eu não escutei?
É que a senhora falou que quando o Valmir chegou lá, ele já perguntou, cadê minha negona? A única coisa que eu escutei ele pedir da negona. E a senhora chegou... Da negona. Quem que respondeu isso para que a dona Edi não estava lá? Neri deu que ela não estava ali. E o Neri falou alguma coisa mais para ele, que a senhora está escutando? Não? A senhora chegava a escutar a voz do Douglas conversando junto? Não? Não escutei nada. Entendi. Tá. Aí a senhora disse que escutou tiros. Quantos tiros a senhora escutou? Eu escutei 2 tiros. A senhora não lembra de ter escutado mais de 2? Ou a senhora está afirmando efetivamente que escutou 2 tiros? Na verdade, não me lembro mesmo. Não se lembra? Não me lembro. Tá. Dona Salé, depois que a senhora escutou os tiros, o que a senhora fez? Não me lembro. O que eu fiz quando eu escutei os tiros. Entendi. A senhora, que hora que a senhora resolveu abrir a porta, ver o que estava acontecendo lá de fora? Me lembro que eu entrei no quarto e peguei a Bíblia. Depois eu falei, eu peguei a Bíblia, e daí larguei e saí para fora. Entendi. E essa hora que a senhora saiu da casa, alguém já tinha saído? Alguma das meninas ou não? Ou a senhora foi a primeira a sair? Eu fui a primeira. Primeira. Abri a porta. Certo. A hora que a senhora abriu a porta, o que a senhora viu lá de fora? Eu vi o Neri já entrando para dentro e caiu assim na área. Entendi. Ele chegou a pedir faca para a senhora em algum momento? Gritou para pegar faca, alguma coisa? A senhora escutou isso? Não, me lembro. Não? Entendi. A senhora, a hora que a senhora abriu a porta, a senhora disse que já viu o Neri vindo caindo na porta da casa. A senhora chegou a ver nessa hora a pessoa do Valmir, do lado de fora? A senhora viu o Douglas? Não viu? Não me lembro. Não se lembra? Não me lembro. Tá. Dona Salete, é o seguinte, a senhora foi ouvida na delegacia a respeito dos fatos, lembra? Lembra que a senhora foi ouvida aqui na delegacia? Uhum. É que a senhora trouxe uma versão um pouco diferente aqui. Pergunto para a senhora. Quando a senhora está falando agora de vários detalhes, a senhora não se recorda, né? E eu não acredito que a senhora está agindo de má fé conosco, tá? Mas assim, quando a senhora foi ouvida na delegacia de polícia, a senhora mentiu para o delegado de polícia a respeito do que a senhora viu? Não. Não? A senhora lembra que a senhora deu uma declaração lá, assinou? Lembra? Eu me lembro que eu fui na delegacia. Isso, ó, aqui, ó. Vou mostrar para a senhora aqui, ó. Movimento 1.11. Tá? Esse aqui é o depoimento que a senhora prestou lá e assinou. Essa aqui é a assinatura da senhora? É? A senhora reconhece essa assinatura mesmo? Então, a senhora foi na delegacia, prestou um depoimento. Esse depoimento a senhora assinou, está aí a assinatura da senhora, tá? Eu vou ler para a senhora que a senhora me confirma se isso te ajuda a esclarecer um pouco os fatos, a sua lembrança. Então foi assim, ó. A senhora fala bem assim, que a declarante é casada com Antônio Neri de Souza, o qual trabalha como pedreiro. Mora no assentamento Celso Furtado. Em data de 19 para 20 de 6 de 2011, por volta da meia-noite, estava em sua residência quando lá chegou a pessoa de Edicleia e também Juliana, e entrou para o interior da casa juntamente com Edicleia e Juliana, as quais informaram que Valmir estava transtornado e havia agredido Edi e estava com uma espingarda. A senhora lembra disso? Elas falaram isso para a senhora? Então, moça, fala, a senhora lembra ou não lembra? Eu não me lembro. Não lembra? A senhora... tá, vamos continuar. Que o Douglas e o Neri ficaram em frente à casa. Logo chegou o Valmir com a espingarda na mão e perguntou: vocês estão escondendo minha negona? E a senhora falou aí, né? E quando o Neri disse: calma, compadre, vamos conversar, ele respondeu: não quero conversa, quero minha negona. E efetuou um disparo. O Neri tentou se aproximar e logo houve outro disparo e mais um.
Que pelo menos a senhora falou que teve 3 disparos aqui. Sendo que a declarante não viu direito os fatos, pois estava dentro da casa, como a senhora falou agora. Que quando saiu, viu Neri e Valmir agarrados, e Douglas segurando Valmir por trás e na arma. Que a declarante foi socorrer o marido Neri, que estava sangrando. Aí a senhora fala aqui que do desentendimento lá. Enfim, vamos continuar. Dona Salete, a senhora lembra de ter falado isso na delegacia, de ter visto esses fatos dessa forma que a senhora relatou, ou isso alguém te contou? Meu Deus, na verdade eu não me lembro. A gente... Muitos anos que você passou. Entendi. Mas, Dona Salete, a senhora, quando foi ouvida agora, quando a senhora está falando aí, né? A senhora disse que não viu, a hora que abriu a porta só viu o Neri vindo e caindo na porta. Aqui a senhora diz o seguinte, que quando a senhora abriu a porta, viu o Neri e Valmir agarrados, os dois. O Antônio e o Valmir agarrados, e o Douglas segurando o Valmir por trás na arma. A senhora viu isso? A senhora lembra de ter visto essa imagem deles brigando lá, o Valmir e o Neri, e o Douglas segurando por trás pela arma, assim também ou não? Eu me lembro. Lembra? Eu lembro. Vamos lá então, Dona Salete. Me diz o que a senhora se recorda disso. Meu Deus, gente, esquece! Não, tudo bem, por isso que eu estou tentando ajudar a senhora a lembrar. Esquece. Tá bom? Com todo respeito, estou fazendo isso para a senhora lembrar. Então me diga, o que a senhora viu efetivamente, Dona Salete? Eu vi o Douglas, abraçou o pai dele para tirar, abraçou o Valmir, não me lembro, para separar eles, né? Porque daí o Neri estava sangrando, o Neri dava soco no sossego. Entendi. E o Douglas tentando puxar, não me lembro se era o sossego, o pai dele, eu não lembro. Entendi. E o Douglas estava tentando puxar quem? Boa pergunta, que eu não me lembro se era o Neri ou se era o Valmir. Que A senhora lembra quem estava com a espingarda na mão? O sossego. O sossego. Vou até mostrar para a senhora. Por acaso, a espingarda seria essa arma aqui? A senhora lembra? Eu não me Não vai lembro. lembrar, né? Tá. A senhora lembra do Douglas segurando pela arma, segurando a arma também? Eu me lembro que o Douglas estava firme, segurando eles para baixo, né, cara? Daí ele não podia se separar, tirar eles dois, né, que estavam agarrados os dois. E o Neri pegou assim o sossego e vassou. Daí ele queria separar eles, né? Uhum. Entendi. Essa hora que a senhora viu isso aí, que a senhora abriu a porta lá, que a senhora viu o Douglas agarrado em um dos dois aí, no caso, para separar a pessoa do Antônio, dando soco no Valmir. A senhora escutou mais algum tiro nessa hora ou não? Não. Não? Foi nessa hora que a senhora viu, por acaso, o Antônio saindo de perto do Neri, vindo e caindo na porta da senhora? Daí ele afastou, daí eu não sei qual é que se sortou, e daí o Neri veio para lado da casa. Entendi. Ele chegou a falar alguma coisa para a senhora? O Neri? A hora que ele estava vindo? Eu não me lembro que ele... Não me lembro certo se ele pediu faca para mim. Uhum. Porque tinha uma faquinha de cera por ali. Sim. Mas a senhora não lembra se ele chegou a pedir? Não me lembro. Entendi. Se ele pediu... A senhora viu ele saindo do local do onde estavam brigando até chegar na porta e ali mesmo ele caiu? Ali mesmo ele caiu na beiradinha da área. Ele chegou a entrar, conseguiu entrar para dentro da casa? Não? Ele agarrou na porta e daí ele desmaiou. Ele conseguiu entrar para a cozinha? Não? Entendi. Ele já caiu desmaiado. Ele caiu a parte da porta, que ele ia para ir para a cozinha, ele desmaiou. E o seu Valmir, Dona Salete, para onde que fim que ele tomou? Porque ele saiu de perto do Antônio, sai de perto do Valmir, vai para perto da casa e cai. O Douglas e o Valmir continuam lá. Para onde que foi o Valmir? O Valmir sumiu. Ele fugiu? Ele correu daí. Entendi. Levou a arma? Levou a arma. Tá. E o Douglas, o que ele fez nessa hora? O Douglas entrou, puxamos, daí ele disse, mãe, vamos socorrer o pai. E daí aí saiu a menininha, a Dicléia, tudo, nós, daí o Neri desmaiado, o Douglas com medo, né, entrou dentro do carro, que era do ladinho,
Aí nós puxamos o Neri dentro do carro. A senhora não ajudou ele a levar o Neri no hospital, nada? Não. Nós só embarquemos ele ali e o Douglas foi. E eu fiquei com as meninas. Entendi. Nessa hora que a senhora abriu a porta e viu eles agarrados lá brigando, as meninas continuaram dentro de casa. Ficaram dentro de casa. Elas não viram essa situação aí? Não me lembro, mas eu acho que elas não viram. Entendi. Dessa conversa entre eles aqui, que o Valmir chega pedindo da negona dele, fala lá, eu quero saber da minha negona, E o Valmir fala, calma, compadre, calma, ela não está aqui. A senhora lembra dessa conversa dos dois ou não? Não. Não se lembra? Não me lembro. Entendi. Foi o que a senhora declarou na delegacia. Vou perguntar de novo para a senhora. A senhora agora acabou de esclarecer, inclusive, que um dos fatos que estava controverso aqui, a senhora efetivamente viu, né, que foi os dois agarrados, tal, aquela coisa toda que nós conversamos agora. A senhora mentiu lá na delegacia, dona Salete? Foi isso mesmo que aconteceu lá no dia? A senhora sabe me dizer? Na verdade, eu não me lembro nem o que eu falei lá na delegacia, o que eu estou falando aqui. Entendi. O que eu vi. Tá bom. Dona Salete, tem uma outra coisa que me chamou a atenção quando a senhora foi ouvida em juízo, tá? E foi o seguinte, que depois que a senhora falou disso aí, né, que viu essa situação toda aí, a senhora falou bem assim, meio sem perguntarem para a senhora, o Valmir podia ter atirado mais vezes, mas não fez. Com base por que a senhora fala isso? Que a senhora falou isso aí para o juiz, para o promotor e para o advogado da primeira vez que a senhora foi ouvida? No meu ponto de vista, eu falei com a arma carregada, ele podia atirar mais vezes. Uhum. Mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita fé. Na hora que eu peguei a Bíblia, para mim que aquela arma travou. Ah, entendi. Então a senhora acha que a arma estava carregada, com mais munições, é isso? Pergunta para a senhora. Acabei de mostrar para a senhora aqui a arma. A senhora não reconheceu esse rifle como sendo utilizado. Escuro, né? Entendi. A senhora sabe com quantas munições a arma estava carregada? Então quem que falou isso para a senhora que ele poderia ter dado mais tiro e não fez? Que a gente sabe que essas armas aí... É só porque a senhora acha. Acho. Bom, entendi. Se vê, Deus... Tá. Não, é só para perguntar para a senhora, porque eu achei engraçado isso aqui. Parece que tinha alguém lá que tinha contado o número de munições lá. Quando vocês chegaram no juiz na primeira vez, todo mundo veio com você mesmo que conversa. Mas então foi só pelo fato da senhora ter a fé, que a senhora achou que a arma estava travada, tinha travado, verdade. E pelo fato da senhora acreditar que a arma tinha mais capacidade, é isso? Tá, pode explicar. Dona Salete, o seu Valmir ajudou a socorrer o seu Antônio? Não? Não ajudou, porque foi o Douglas que levou, mas... Certo. A senhora está me dizendo se ele chegou a ligar para a ambulância, que a senhora disse que ele apareceu logo em seguida, ali já arrependido. Ele falou para nós, depois que ele veio ali, que daí ele tinha ido para casa e tinha ligado aqui para a cidade para ver como é que o Neri estava. Para saber como é que ele estava, não para chamar socorro. Para saber como é que ele estava. Para saber se ele tinha morrido. É isso? Sei. Entendi. Mas não foi para chamar ambulância, foi para pedir socorro para ninguém. Porque nós socorremos ele. Vocês socorreram, entendi. Dona Salete, a senhora era vizinha ali da Edi, do seu Valmir, né? Para chegar na casa do seu Valmir, tinha que andar razoavelmente, a senhora dava quantos metros mais ou menos uma casa da outra pelo caminho que tinha que fazer? Pertinho, acho que dava uns 500 metros. 500 metros? De uma casa da outra? Andando? 1000 metros, 500 metros. Era perto das nossas casas. Entendi. Elas eram separadas por alguma estrada, alguma coisa assim? Tinha uma estrada. E essa estrada era de uso comum? Ali todo mundo passava por ali? Ou essa estrada estava dentro do terreno do seu Valmir? Não, era na divisa nossa, casa do Sossego.
estrada. E ali tinha o sossego para lá, nós para cá, e ali descia e tinha, acho que tem mais uns 5, 6 moradores ali que usavam aquela estrada. Então aquela estrada ali era de uns comuns dos moradores ali? Isso. Não estava dentro do terreno do... Não. Só ele usava? Entendi. Tá certo. A senhora tinha contato com a dona Edi, conversava com ela? Enquanto vizinha? Ela falava para a senhora como que era a vida com a pessoa do Valmir na casa dele, lá, como que era a convivência deles? Eu chegava a reclamar para a senhora que ele era meio bruto com ela, que xingava, batia, alguma coisa assim? Não. Nunca? Entendi. E o seu Antônio, como é que era com a senhora? Ele era uma pessoa ruim com a senhora? O Neri nunca foi um homem ruim assim para mim. Nós vivíamos aquelas, que nem os outros, meio... Ele saía bastante, eu ficava, né, sempre em casa, ele que saía sempre. Entendi. Mas ele nunca bateu na senhora, nunca agrediu a senhora, nem nada? Porque tem uma história aqui que foi contada que diz que o Valmir atirou no Antônio porque ele era muito macho, porque ele era muito brigador, muito encrenqueiro. Isso é verdade? Que eu sei, não. Entendi. O Antônio chegou a responder algum processo, que a senhora lembra? Processo criminal? Não? Eu sei, não. Entendi. Na época que estava com a senhora, ele nunca falou disso para a senhora, não. Vou responder o processo que eu briguei no bar, que eu... Entendi. Outra coisa, dona Salete, o Antônio, quando ele foi ouvido aqui, ele falou que depois de passado um tempo aí, inclusive a Edicleia procurado ele para falar para perdoar o seu Valmir, etc. A senhora teve essa conversa com a Edicleia também ou não? Um dia até a Keia falou para mim, Salete, eu conversei com o sogro para ele se perdoar. Daí eu digo, se você conversou, né? Eu não tenho nada. Entendi. Mas perdoar seria vir aqui, tentar aliviar aí pro seu Valmir e contar uma história diferente do que aconteceu? Não sei. Não sabe? Não sei. Ninguém pediu para a senhora vir aqui alterar o depoimento da senhora? Tá. Outra coisa, o Douglas chegou a conversar desse jeito com a senhora ou não? Pedindo para a senhora, não, vamos deixar isso para lá. Não, o Douglas só um dia disse para mim, a gente até queria, né, mãe, que tudo voltasse ao normal, mas saber se, né? Eu disse, com o tempo, né? Só o tempo que vai mostrar. Mas ele pediu para a senhora falar alguma coisa diferente do que a senhora disse na delegacia? Não? Entendi. Porque ele mudou completamente o depoimento dele quando ele foi ouvido aqui em juízo. A senhora sabe me dizer por quê? Não? Como é que eles estão hoje lá, dona Salete? Está tudo bem entre eles? Como é que está a situação? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Você sabe me dizer se o Valmir ainda continua vivendo com a dona Edi? Continua? Continua. Entendi. Tá certo, dona Salete, eu não tenho mais perguntas para a senhora, muito obrigado, viu? Fernando, pela defesa, vou pedir para aproximar o microfone. A senhora pode continuar sentada, por favor. O advogado fala, senhora. O senhor Fernando pode prosseguir, então? Boa tarde, dona Salete. Boa tarde. Primeira pergunta é a seguinte: a senhora chama o Valmir de Sossego, né? É o apelido dele? Por que é esse apelido dele? A senhora sabe o motivo? Porque ele é muito calmo. Ele era muito calmo. Ele é muito calmo, sossegado. E o Valmir e o Antônio eram muito amigos? Era. Até hoje eu não entendo o que aconteceu, porque nós tínhamos uma amizade muito boa. E teve algum motivo assim que eles brigassem antes daqui ou não? Não sei se teve, eu não sei que motivo. Mas nunca contaram nada para a senhora. Oi? Se tivesse alguma coisa, a senhora nunca ficou sabendo. Eu ia ficar sabendo, mas eu não... A senhora sabe se o Valmir teria algum motivo de querer matar o Antônio? Não sei. Não. Quando o Valmir chegou lá na casa da senhora, ele chegou
brigando com o Antônio, falando que ia matar ele ou perguntando da esposa? Perguntando da esposa. Então o Antônio não tinha nada a ver com a situação. Não. Então o objetivo dele lá não era nem para ver o Antônio, era para achar a esposa. Não era nem para. Né? E agora é subjetivo, tá? Não estou dizendo que a senhora viu ou não aconteceu, mas pelo que a senhora percebeu ali. O Valmir queria matar o Antônio? Eu acho que não. Percepção. Acho que não. Uhum. A senhora ouviu? A senhora pegou muita coisa, a senhora ouviu, né? Viu só o final da Bíblia, mas quando estava indo da casa, a senhora ouviu para buscar a Bíblia lá. O Valmir falando pro Antônio que ia matar ele, ó, vou te matar, algo assim, a senhora ouviu? Lembra? Não ouviu? Valmir, como é seu nome completo? Valmir dos Santos. Valmir, lembra o número do seu RG ou CPF de cabeça? O nome dos seus pais? João Maria dos Santos e Isaildo Marcondes. Sua data de nascimento? 18/11/73. O senhor mora onde? Qual é o seu endereço? Moro no Cavaco, Cantagalo. Qual município? Município de Cantagalo. Cantagalo. Tá bem. Cavaco é o nome da localidade rural, é isso? Um distrito. Distrito. O senhor tem profissão? Trabalha com alguma coisa? Eu trabalho com pedreiro. Pedreiro. Trabalha por conta própria? Trabalha para alguma empresa? Eu trabalho por conta própria. Qual que é a sua renda? Em torno de uns 1.000 e pouquinho por mês. O senhor estudou até que série? Estudei até o 8º. Qual o seu estado civil atual? Casado. Tem filhos? Tenho. Quantos? 3. Qual a idade do mais novo e do mais velho? Não, tenho 4. A idade agora, precisamente, eu não sei. Minha menina tem 11, a Piazinha tem 6, daí a Claudineia tem, não sei agora, deve ter uns 20 e pouquinho, e essa outra que está aí também, que deu, eu também não sei a idade dela. E o senhor está com que idade, seu Valmir? Eu estou com 49 anos. Já foi processado criminalmente por algum outro motivo? Não. Valmir, então, esse é seu interrogatório, o senhor não é obrigado a responder nenhuma das questões que forem feitas. De todo modo, é a oportunidade que o senhor tem para se defender. Caso confesse, uma eventual condenação pode haver diminuição de pena. O senhor entendeu? Valmir, então, o senhor está sendo acusado aqui de 2 fatos diferentes. O primeiro deles é que no dia 20 de junho de 2011, por volta da meia-noite e 15, na residência da vítima localizada no assentamento Celso Frutado, na zona rural do Quero do Iguaçu, com a intenção de matar, utilizando-se de um rifle calibre 22, marca CBC, teria desferido 2 disparos de arma de fogo na vítima Antônio Nery de Souza, que provocaram lesões de natureza grave nele. O resultado do morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima e o filho dela entraram em luta corporal com o senhor e aí o senhor acabou saindo, fugindo do lugar. Ainda, o segundo fato é que nas mesmas circunstâncias, então o senhor portava de modo ilegal esse rifle calibre 22. Essas acusações são verdadeiras, Valmir? É parecido, assim, alguma coisa que ele falou ali é mais ou menos aquilo. Eu discordo de algumas coisinhas ali que ele falou que não é aquilo. Tá, o que o senhor, o que aconteceu lá na que o senhor está me dizendo aí? No caso que ele falou que eu atirei nele, no caso ele puxou, ele veio e pegou na arma, minha arma disparou, tava com a arma assim, ó. Eu tava com o dedo no gatilho. Ele pegar, disparou, quando disparou eu tirei, irmão. Senão tinha saído um monte de tiro. Esse primeiro disparo acertou onde nele? Eu não sei. Não sabe? Eu só sei que quando disparou eu parei, eu tirei o dedo do gatilho, né? Que ele puxou na arma. Você pode ver que ele contou que ele avançou em mim. Uhum. Então se ele não avança, não tinha atirado. A questão que foi assim, um troço que sem pé e sem cabeça, não deu pra. Já não teve raciocínio, nem eu e nem ele, né?
O que tinha acontecido antes, então, para chegar nesse ponto, seu Almir? Nós tivemos uma discussão com minha esposa mesmo, mas não assim de dizer ponto de querer matar ela. Porque o senhor saiu com uma arma de fogo atrás dela? Não, atrás dela não. Não? Não. O senhor saiu atrás do quê, então, com uma arma de fogo? Eu saí para minha propriedade, daí ela já tinha saído, não tinha, rapaz. O senhor não foi na casa do Antônio procurando pela sua esposa, pela Edith? Não, eu fui, mas não assim para querer matar, não, rapaz. E por que o senhor foi com uma arma de fogo? A gente, na propriedade da gente, né, a gente dara mato de noite, né? E eu que estava bêbado também, não precisava ter feito aquilo, na verdade. O senhor estava bêbado, então? Estava. Quando o senhor tinha bebido? Ixi, não sei nem quando. O que o senhor bebeu naquele dia ou naquela noite? Bebia de tudo. Lá na festa nós tínhamos bebido cerveja, um dia cheguei em casa, bebi bebida forte. Então daí me apagou a memória mesmo, agora em diante. A gente acaba fazendo. Como é que foi essa briga lá dentro da sua casa antes do senhor sair? Mas eu nem lembro, não teve briga assim. Eu não briguei com ninguém, não quis matar ninguém, ainda mais. O senhor não teve briga, o senhor não quis matar, porque a sua filha, a Juliane, que era sua cunhada, pegaram uma criança e saíram de lá de medo, então, assustados? Eu não lembro pra que assim que saiu. E a Mas sua própria esposa também dizer saiu, assim né? de eu brigar, de assustar todo mundo, nunca briguei, nunca quis matar ninguém, nunca bati ninguém. A primeira briga minha foi essa. Uhum. Aí o senhor foi em direção à casa do Antônio, então, do Antônio Neri. Por que o senhor foi para lá? Mas eu estava campeando minha esposa, que nem eles estavam falando. Eu queria conversar com ela, saber onde é que ela estava. Né? E quando o senhor chegou lá, o senhor encontrou quem? Conversou com quem? Daí é aquilo lá, mais ou menos, que eles falaram, que daí deu tudo aquilo lá. Eu não lembro bem, porque eu estava muito bêbado, né? Então, até enquanto nós estávamos naquele rolo, daquela briga ali, eu não me lembro, porque eu apaguei. Ele me bateu bastante, sabe? Quem bateu bastante, senhor? O Neri. Uhum. Porque eu estava seguro, o Pia me segurou por trás, como ele falou, mas eu entendo a situação dele. Não era questão de segurar para querer bater em mim. Se eu quisesse bater, eles tinham motivo. Estava a questão de tudo querer apartar, né? E esse negócio dos tiros saiu porque ele puxou, né? Ele disparou. Senão, mas ele me bateu bastante. Eu apaguei, depois eu voltei em si de novo. E aí saí. Esse tiro que o senhor falou que ele pegou na arma, que aí acabou saindo o disparo, né? Foi o primeiro ou foi o segundo tiro? Eu não vi só, parece que eu vi um só. Até dia de hoje, vocês falam em 2, 3 tiros, não lembro de nada. Não lembro desses tiros, eu lembro de um só. Segundo o que nós ouvimos, ele levou um tiro no peito, ou que atravessou o pulmão, e outro na barriga, no abdômen, né? Sim, isso que estão falando, né? Pra mim que eu vi um disparo só. Uhum. O senhor lembra de ter dito que iria matá-lo? Não, jamais. Uhum. Em seguida, depois dos tiros, o que aconteceu? Daí eu voltei para casa e liguei no posto de saúde, que é o negócio que falaram que eu liguei. E voltei lá, conversei com a família de volta. Uhum. Pedi desculpa, pedi perdão. Dali uns dias eu pedi perdão de novo, ele não quis me perdoar, porque não jamais também, né? Que ele ficou muito, né, triste para ele. E, na verdade, se hoje ele me perdoasse, eu aceitaria, porque eu sei que, né? Então, estou arrependido muito daquilo lá, não precisava fazer aquilo lá. Na verdade, foi coisa de bêbado. Hoje eu tenho outra visão depois, né? Por que eu não bebo mais? E nem fico de a par de pessoa que bebe. Não gosto, não quero mais saber. De algum modo, o Antônio Neri provocou o senhor? Não. E ele estava armado? Não, não estava. Tá. Então, Rafael, pelo Ministério Público.
Boa tarde, seu Valmir. Boa tarde. Seu Valmir, só para... No comecinho ali da sua resposta ao juiz, aí o senhor falou que nunca respondeu o processo. Na verdade, teve o primeiro processo foi esse da minha esposa, no mesmo dia, sabe? Só esse que tinha, né? Essa briga com a sua esposa. O mesmo dia, né? O mesmo dia O que foi essa situação lá que o senhor respondeu? Essa eu respondi já, Mas foi decorrente dessa situação aí, né? É o mesmo dia. O senhor disse ainda que não respondeu o processo. E lá em Cantagalo? Pois é o mesmo. Não é não. É o mesmo processo Um foi aquele que ativou, outro foi lá em Cantagalo. O que o senhor respondeu lá em Cantagalo? De lesão corporal, ameaça, via de fato. Esse aí eu nem me lembrava, mas é o mesmo problema de família, Então, daquilo lá. só corrigindo, o senhor respondeu o processo então, né? Pois é, O senhor já bateu nos outros então, né? Não, bater não. Aí, tá. Seu Valmir, o senhor praticamente já confessou a parte que eu tenho dito aí, né? Só que o senhor está discutindo essa questão do tiro acidental. O juiz até perguntou para o senhor aí se foi o primeiro ou o segundo tiro que foi acidental, né? Como que foi lá essa sua chegada lá na casa do Antônio? O senhor já tinha feito disparo para cima? Por que o senhor fez esses disparos? Ele estava tentando avançar, o senhor estava falando para ele não chegar perto. Como é que foi essa situação aí? Não, O senhor falou assim, olha, mais ou menos que nem ele falou aí. Só uma coisinha, outra e tal. Aí quando não é interessante para o senhor não lembra. Conta pra gente então a tua versão, de acordo com os detalhes. Pois é, mas a minha versão é essa, assim, que ele puxou no cano da arma e disparou. Certo. Essa que ele puxou o cano da arma e disparou. O senhor disse que estava com o dedo no gatilho, né? Sim, eu estava com a arma assim, embaixo do braço. Foi pelo até, onde é que eu lembro, né? O rifle é esse aqui? Deve ser, né? Agora nem lembro mais, faz muito tempo. Esse aqui que o senhor entregou na delegacia. Então é esse. Tá. O senhor Tem documento, né? Tá documentadinho. Não tem nada a ver. O senhor estava segurando a arma como? Eu estava com ela assim embaixo do braço. Assim? Assim mesmo. O dedo no gatilho? O dedo no gatilho. Ele chegou e puxou a arma aqui? Puxou, ele quando disparou, eu tirei o dedo. E daí Então tá. Então o senhor estava apontando essa arma nessa posição aqui? Nessa posição. O senhor tem mais ou menos a altura do seu Antônio? É mais ou menos, eu acho. Entendi. Então a hora que ele puxou a arma, disparou. Disparou. O senhor sabe me dizer se foi esse tiro que acertou na bexiga dele lá? Deve ser, né? Porque eu só vi um baque, ele não vi mais. Daí ele começou a me bater, né? Ele me deu o primeiro soco assim, e eu caí para trás. E o tiro no peito? Como é que apareceu? Se foi só um tiro? Não sei. Não sabe? Não. O senhor disse que a hora que ele chegou e puxou a arma da sua mão, o senhor estava com o dedo no gatilho. O senhor estava realizando disparo? Não estava. Não estava dando. Não estava realizando disparo antes? E de onde que apareceu esse tiro que pegou no peito dele e atravessou para as costas? Porque ele puxou pela arma, daí ele disparou, porque ele avançou em mim. Não, tudo bem. A gente está falando de um tiro que o senhor falou, que escutou um baque, um tiro, que acertou nessa altura da cintura aqui, que é o que poderia até ser o que o senhor falou, de puxar o senhor com o dedo do gatilho e acabar tendo esse disparo aí. Mas e o tiro no peito? De onde que apareceu? Daí nós entramos em luta, daí eu não vi. Ele continuou, continuamos brigando. O senhor não disse que o Douglas segurou o senhor, logo depois que ele chegou, começou a socar a cara do senhor? O Douglas segurou ele. Segurou o senhor? E foi mais ou menos o que o Douglas falou também ou não? Foi. Foi? E como é que o senhor ia atirar com o Douglas segurando a arma do senhor? Por trás do senhor? Porque ele puxou antes, né? Primeiro o Douglas segurou depois que nós estávamos brigando. O Douglas entrou para apartar. Tudo bem. Eu vou perguntar para o senhor de novo. Como que apareceu esse tiro no peito dele? Agora, esse não sei, deve ser no rolo nosso, né? O senhor disse que só escutou um tiro. Pois é, mas de certo, bati no gatilho, ele bateu. Vocês caíram no chão e caímos e enrolemos. Na verdade, ele falou que essa arma está torta, não sei, isso aí. Não, isso é que eles acham, né? Não sei, não vi se entortou, não sei o que aconteceu, porque daí eu estava bastante bêbado, né? Então não conseguia precisar ver o que aconteceu, assim. Entendi.
Seu Valmir, o senhor disse que estava... O doutor já perguntou para o senhor aí como que foi lá na casa. O senhor estava lá, tal, estava com a sua família, né? O senhor começou a brigar lá com a dona Edi. Por que o senhor começou a brigar com a dona Edi? Foi por causa do Douglas? Foi por causa da Edicleia? Na verdade, sim, eu não quero responder. Não quer? Vai ficar em silêncio em relação a isso? Entendi. Mas elas saíram de casa mesmo? A Edicleia, a Juliane, a Edi saíram de casa? Olha, eu prefiro não responder isso aí, né? É uma coisa que eu... Entendi. O senhor não quer falar sobre isso? Não. Tá. E o senhor sentiu necessidade de ir atrás da dona Edi por quê? Eu quero ficar quieto, não prefiro não falar, né? O senhor quer continuar respondendo as perguntas do promotor ou não vai mais responder as perguntas dele, seu nome? Não, eu não quero responder, né? Eu quero ficar em silêncio. Se puder, né? Se eu puder ficar, eu quero ficar. Passa a palavra então ao doutor Fernando pela defesa. Boa tarde, uma pergunta, senhor, a arma que o senhor tinha ela há muito tempo? Não. Fazia acho que uns 30 dias que eu tinha. Uhum. O senhor comprou ela legalmente? Comprei. Tinha registro? Tinha. O senhor comentou que após aos fatos, o senhor ligou no ambulatório para ver se o que tinha acontecido, se tinham atendido o seu Antônio, e depois prontamente foi à casa da vítima, conversou com a sua filha e a esposa e se arrependeu, pediu perdão da situação. Assim que eles saíram com o carro, eu voltei em si, né? E daí eu dei um apagão, porque nós briguemos, nem sei se me bateu muito, mas eu estava bastante machucado naquele dia. Como que ele me bateu, sei lá. Mas eu pedi perdão, me arrependi e pedi perdão para ele também. Na verdade, eu não quis me perdoar, né? Mas tudo bem, né? Eu entendo a situação dele. O senhor tinha algum problema contra o senhor Neri? Intriga, alguma discussão, alguma coisa? Não, Deus do livre, nós éramos muito vizinhos, muito próximo. Todo dia estava na casa dele, eu na minha, eu jantava junto. Ele voltava também, trabalhava junto, trabalhei muito tempo junto. O Douglas, que era hoje o seu genro, o filho do Neri, trabalhava com o senhor? Trabalhava comigo. Aquela noite o Douglas jantou na sua casa, o senhor lembra? Jantou. Vocês estavam na festa da comunidade na tarde? Durante a tarde? À tarde nós estávamos na festa. Todos juntos? Sim. Não teve nenhuma intriga entre vocês lá? Não, jamais. O senhor aceitava o namoro da Edicleia com o Douglas? E qual que era a situação? Aceitava, sim, só que eu sempre falava, né? Termo de idade, né? Bastante jovem, mas não que... Quando o senhor foi lá na casa do seu Antônio Neri lá à noite, o senhor viu a Edicleia lá? Não lembra? Não. O senhor tinha intenção de atirar no Douglas naquela noite? Jamais, Deus me livre. O senhor tinha intenção, quando saiu de casa com a arma, de atirar no seu Antônio naquela noite? Ou na sua esposa? Jamais tive intenção de tirar em alguma pessoa. O senhor estava procurando a esposa naquela noite? Eu estava... Ela tinha saído de casa e o senhor foi ver onde ela estava? Mas sem intenção, porque não sonhava que ia acontecer aquilo lá. Se o seu Antônio Neri, o senhor já disse que não lembra, né? O senhor disse que não lembra quantos tiros foram, como é que se deu a situação, o senhor estava embriagado e acabou apanhando. Mas vou perguntar para o senhor uma situação. Se o seu Antônio Neri não veio para cima do senhor não acerta o tiro nele?
Não, jamais. Jamais eu tinha intenção de atirar, acertar, porque senão não briga, não tinha saído do tiro. Hoje, a família do senhor, os filhos estão casados. A Edicléia, o Douglas, estão casados, moram juntos. Sim, Tem neto? tem. Tem. O senhor tem mais filhos? Tem. A convivência com o Douglas é boa? Ixi, imagina, considero ele como um filho meu. A situação que aconteceu lá naquela noite foi algo assim, uma fatalidade, vamos dizer assim. Com certeza. O senhor se arrepende do que aconteceu? Muito. É isso, obrigado. Renatos, algum questionamento do seu Valmir? Não? Seu Valmir, tem algo mais que você queira falar em sua defesa? Não. Podemos encerrar. Eu convido todos a se levantarem para a leitura da sentença. O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou denúncia contra Valmir dos Santos pela suposta prática de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Citado, o réu apresentou o espaço de acusação, após que se designou audiência de instrução. Finalizada a instrução, houve a decisão de pronúncia em que se reconheceu que o feito deveria vir a julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. O réu apresentou recurso em sentido estrito, ao qual o TJ do Paraná negou o provimento. Ao retornar à primeira instância, foi designada então a ação de julgamento, realizada no dia de hoje. Realizada a sessão, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Quedas do Iguaçu entendeu por maioria de votos que o réu Valmir dos Santos não tinha intenção de matar a vítima Antônio Neri de Souza, o que implicou a desclassificação do delito e o deslocamento da competência para o julgamento ao juiz-presidente, diante do que se passa a analisar o feito. Como o réu é acusado da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena mínima é de 2 anos de reclusão, não é possível a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099, razão pela qual eu passo a analisar o mérito. Quanto à lesão corporal grave, a materialidade do delito é demonstrada pelo laudo de lesões corporais, movimento 1.63, pelo prontuário médico do movimento 1.27. A autoria certa recai sobre o réu, tanto a vítima como o filho Douglas, relataram que foi o réu quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima e acabou lesionando-a. Demais testemunhas não presenciaram os disparos, mas confirmaram que o réu estava presente no local em que a vítima foi atingida pelos disparos. Algumas delas relataram que o réu, depois que a vítima já tinha sido levada ao hospital, retornou à casa para desculpar-se. Por fim, o próprio réu confessou ter disparado a arma de fogo contra a vítima, ainda que tenha dito que ao menos um desses disparos tenha sido, não tenha sido intencional. Assim, ficou demonstrado que a vítima sofreu lesões corporais em razão dos disparos de arma de fogo realizados pelo réu, que atingiram. O ato praticado amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, pois as lesões corporais resultaram em incapacidade da vítima período superior a 30 dias, conforme demonstra o laudo do movimento 1.63. Não há causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Desse modo, o réu deve ser condenado nas penas do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Quanto ao porte legal de arma de fogo, a materialidade do delito é demonstrada pelo auto de exame de arma de fogo do movimento 1.15. A autoria é certa e recai sobre o réu, conforme relatos colhidos da vítima, da testemunha Douglas e demais testemunhas que confirmam o porte pelo réu. Só um minutinho que travou. Assim, ficou demonstrado que o réu portava arma de fogo, prendida nos autos, consistente num rifle calibre 22, conduta essa que caracteriza o crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento
não existem cláusulas excludentes de licitude ou culpabilidade. Desse modo, julgo o procedente em parte, uns para condenar Valmir dos Santos nas penas do artigo 129, para primeiro inciso 1º do Código Penal e do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, condenando ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, desde que possa fazê-lo sem prejuízo da sua subsistência. Passo a aplicar a pena. Quanto à lesão corporal de natureza grave, considero a culpabilidade do réu como elevada, pois utilizou uma arma de fogo para a prática do delito em questão, ainda que fosse uma arma calibre 22, tratou-se de um rifle, ou seja, arma longa e semiautomática. Não há antecedentes desfavoráveis, conduta social e personalidade considero neutras. As circunstâncias do crime também são graves, pois o réu foi até a casa da vítima em busca de sua esposa. Antes de sair em busca da esposa, teve uma discussão grave com ela, tanto que a filha, a cunhada e a filha menor, de cerca de 1 ano de idade, dirigiram-se assustadas à casa da vítima. Depois de toda essa discussão familiar, o réu ainda se dirigiu à casa do vizinho, ora vítima, e expôs todas as pessoas ali presentes ao risco de serem atingidos por um disparo de arma de fogo, além de todas as pessoas, incluindo uma criança pequena, terem presenciado a situação. Portanto, trata-se de circunstância grave. Os motivos foram ilícitos ao tipo penal. As consequências do crime também considero graves, pois a vítima informou que passou a apresentar sequelas decorrentes das lesões, consistentes na diminuição da força de trabalho decorrente da perfuração do pulmão, além de continuar com estilhaços de projétil de arma de fogo no abdômen, circunstância que também é evidenciada pelo prontuário médico do movimento 1.27, folha 34, que indica que a vítima apresentava um ferimento por arma de fogo no tórax, com um orifício de entrada na parte superior do mamilo e de saída na parte dorsal, e outro ferimento por arma de fogo no abdômen, com um orifício de entrada e sem orifício de saída, a evidenciar então aí os estilhaços terem permanecido. A vítima é indeterminada, desse modo a pena base é 2 anos e 6 meses de reclusão. Faço aqui considerações a como cheguei a esse cálculo. O réu confessou o delito em plenário, por isso diminuo a pena em 1/6 para fixá-la de modo provisório em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias multa. Não estão presentes causas de aumento de diminuição, razão pela qual a pena definitiva do crime de lesões corporais de natureza grave é 2 anos, 1 mês de reclusão e 10 dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Quanto ao porte legal de arma de fogo, a culpabilidade é normal espécie, não há antecedentes desfavoráveis, conduta social e personalidade são neutras, circunstâncias, motivos também são os normais, a espécie criminal, a vítima indeterminada. Desse modo, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Não há agravantes a considerar, o réu confessou o crime em plenário, porém a pena provisória não pode ser inferior ao mínimo legal. Não há causas de aumento ou diminuição, assim a pena definitiva é de 2 anos de reclusão e 10 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Quanto ao concurso de crimes, os crimes foram praticados com desígnios autônomos, pois o réu portava arma de fogo com finalidade diversa da relacionada à prática de lesões corporais contra a vítima. Segundo se deduz das provas colhidas em plenário, o réu saiu armado em busca da esposa, enquanto ele próprio informou que saiu de casa armado porque era noite, poderia precisar dela para se defender. De todo modo, seja qual for a realidade, o porte legal da arma de fogo foi praticado com um desígnio autônomo em relação ao crime de lesões corporais. Assim, ao concurso material de crimes, razão pela qual as penas se somam, diante do que a pena final é de 4 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. O regime inicial é o semiaberto, não cabe substituição da pena nem suspensão condicional da pena. O réu tem o direito de apelar em liberdade, já que assim permaneceu durante toda a instrução. Final, coloco as determinações finais aqui, fixo os honorários em favor do advogado dativo que promoveu a defesa do réu. Então, por fim, agradeço a participação e a paciência de todos, né, doutor Rafael,
pelas palavras inicialmente proferidas aí. Também agradeço sempre o empenho do Ministério Público aqui em realizar um bom trabalho, né, na comarca, especialmente na pessoa do Rafael, que sempre se mostra muito ativo, trabalhador, combativo, né, inclusive, o que torna mais fácil o trabalho do judiciário, né, quando ambas as partes defendem muito bem o seu lado, fica mais fácil de o juiz poder decidir de forma imparcial. Agradeço também ao Dr. Fernando, parabenizo pela brilhante exposição, pela defesa. Com certeza o seu cliente foi muito bem defendido, né, e a comarca está muito bem servida de servidores ativos, especialmente na sua pessoa. Agradeço também aos servidores da Justiça, a Keiracema, o Magno e o Ney, né. Sem a presença deles, como já foi dito tanto pelo promotor como pelo advogado, nada seria feito, né, nenhuma celeridade se poderia dar aqui ao trabalho realizado na comarca, então por isso só posso agradecer a eles. Agradeço aos demais presentes no plenário, também aos policiais militares que estiveram presentes anteriormente aqui no início, por fazerem a nossa escolta, seja aqui, seja garantindo a segurança de todos, né, na rua, ao pessoal da cozinha, que sempre está na retaguarda. Agradeço especialmente ao senhor jurado pela atenção, pelo tempo, né, e pela atenção que desprenderam, que dispensaram ao caso. Espero que tenha sido proveitosa a experiência. É sempre um aprendizado, né? Aprendizado não só de como funciona aí o judiciário, mas também aprendizado de como se julga, né? E as implicações que isso pode ter. Então agradeço a atenção de todos, já estão novamente intimados para comparecimento nas duas próximas sessões, dia 15 e dia 29, né? E ao réu, o senhor Valmir, desejo uma vida mais equilibrada e proveitosa daqui para frente. Espero que sirva aí de lição. Todo o tempo que passou aí esperando pelo julgamento talvez foi realmente uma grande pena, né? E ainda terá um pouco mais a cumprir para que aprenda aí a ter um mínimo de equilíbrio e principalmente em relação à bebida alcoólica, né? Não só isso, mas também ao uso adequado e correto de armas de fogo, como foi o caso, né? Tá bem? Então, agradeço a todos, está encerrada a sessão.